Estamos começando o nosso planejamento de sexta-feira e hoje é um dia especial porque se inicia a Eurocopa, a segunda competição mais importante de trabalho para mim, pelo menos. É uma competição que eu gosto muito de trabalhar, que me permite trabalhar com um volume de dinheiro um pouco mais alto. Eu tive um bom resultado na Copa do Mundo de 2022 e me preparei muito para essa Euro de 2024 e eu espero tentar repetir um pouco do bom desempenho. Se eu vou ter ou não um resultado positivo é diferente, mas espero ter um bom desempenho nessa Euro, então eu vou estar mergulhado nessa competição durante esse mês. Vou continuar com os meus planejamentos aqui com vocês, sem sombra de dúvidas, isso me ajuda muito, mas vou ser um trader muito mais focado na Euro do que propriamente em outras competições paralelas. Vou comentar sobre os jogos, mas saibam que provavelmente eu vou estar muito mais focado na Euro. Essa abertura acontece às 16, mas ao decorrer dos próximos dias a gente vai ter jogo às 10, 1 e às 16 horas. Então é um intervalo de meio-dia a 1 para poder almoçar, é um intervalo de 3 até as 4 para resolver alguma coisa e depois é só parar às 18 horas, né? Era muito parecido com a Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, se eu não me engano, teve dia com 4 jogos. Tinha uns jogos também às 8 ou 7 da manhã, então foi bem puxado. Eu imagino uma rotina muito parecida, tá? Uma rotina também muito puxada. Mas que seja uma boa competição. O meu conselho para vocês, eu vou deixar para depois da vinheta, mas é uma competição séria, pra gente tomar cuidado, porque é uma competição bastante perigosa. Tá? Assim como, obviamente, a Copa do Mundo. Além esse jogo de abertura da Alemanha com a Escócia, nós temos um amistoso da Argentina contra a Guatemala e um amistoso de Peru contra El Salvador, bem mais tarde do dia, né? Então fica um pouco mais complicado para quem, enfim, tem outras coisas para fazer à noite. Eu, por exemplo, à noite eu não consigo dar tanta atenção porque durmo cedo. Temos complementos também da competição argentina. O Boca Juniors enfrenta o Vélez. E na Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos pega o Operário, fora de casa. O Operário que vem bem, né? Pelo menos em casa o Operário vem muito bem. E o Santos vem de 3 derrotas consecutivas. Já se começa a se instaurar ali uma crise, né? Na situação do Santos. O Avaí também vem muito bem dentro de casa. O Avaí dentro de casa venceu 3 das 5 partidas que disputou. E enfrenta o Guarani, que não venceu nenhuma mísera partida fora de casa. Foram 4 derrotas em 4 jogos, com apenas 1 gol marcado e 10 gols sofridos. A gente vai falar disso no nosso planejamento de hoje. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade por aqui. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta-feira, dia 14 de junho, na abertura da Eurocopa. Obviamente eu quero começar falando sobre a Euro, o início da Euro às 16 horas, na Alemanha, o jogo de abertura entre Alemanha e Escócia. Primeiro, vou dar uma dica para vocês que estão começando nessa caminhada, nessa área maluca que a gente tem aqui de trading e aposta. É muito comum que a gente crie uma expectativa muito alta, tá? É muito comum. Não necessariamente só partindo de dentro da gente, mas também externamente, ó. Instagram, Telegram, WhatsApp, vídeo de YouTube. O tempo todo a gente está sendo bombardeado por influenciadores de trade e apostas que querem vender pra gente o sonho de viver disso, que querem vender pra gente o sonho da ostentação e tudo mais. E isso causa um bichinho aqui dentro da gente, a gente querer aumentar a nossa mão, aumentar a nossa stake de trabalho, crescer mais rapidamente para poder chegar logo no nível daquele influenciador que você acompanha. Na minha época, quando eu comecei, não tinham tantos. Aliás, quase ninguém, né? Não tinha muitos influenciadores em Instagram fazendo esse tipo de coisa. Era muito mais o Orkut, Facebook e tudo mais. Mas hoje em dia tem. E bombardeia-se muito em cima de você iniciante, não sei se é o seu caso, e aí você fica com aquela sensação de tipo assim, cara, eu preciso crescer, pra que eu vou ficar apostando R$10, R$20 o resto da minha vida? Os caras estão comprando BMW, os caras estão viajando do mundo pra assistir jogo em tudo quanto é lugar do planeta, assistindo Champions, Premier League, Série A italiana. Eu quero também, todo mundo quer ter uma vida mais, né, com mais emoção, dar uma estabilidade financeira mais digna para sua família. Mas essa é uma área extremamente perigosa. Se me pergunta, e vira e mexe, alguém me manda mensagem aqui da família, ou algum amigo próximo, pô, Theo, eu tô a fim de entrar na sua área, você aconselha? Não, eu não aconselho. De verdade, juro pra vocês, eu não aconselho. Se hoje uma pessoa chega pra mim e pergunta se vale a pena, cara, eu não aconselho. Porque primeiro eu tenho a tendência de passar toda a realidade
que eu vivenciei para a pessoa tomar a decisão dela, né? Porque não foi uma caminhada fácil. E muito provavelmente, se eu tivesse que rodar esse filme de novo, talvez eu não estivesse aqui. Teve muita sorte envolvida, teve muito de Deus, eu acredito muito em Deus envolvido. E eu não posso chegar para vocês na beira de uma grandíssima competição como é a Euro e falar assim, ó, senta o canudo que vai dar boa. Acelera, soca dinheiro nessa porra que vai dar certo. Cara, a tendência é não dar certo. É muito difícil você pular do carro com o carro andando, vamos dizer assim, né? Então, você tentar validar uma metodologia, você tentar aumentar a sua stake, você tentar desenvolver um método completamente diferente no meio de uma grande competição como é a Euro, onde a maioria dos grandes traders vão estar aqui preparados. E a maioria das casas de apostas europeias, asiáticas e o caramba vão estar muito bem precificadas. A chance que você tem de perder dinheiro no longo prazo é muito grande. E se você somar isso à influência externa de influenciadores de trade e apostas, você tá fudido, com o perdão da palavra. Porque você vai ter aquela sensação de pressa. Você vai ver um cara fazendo X mil reais num jogo, você vai querer fazer também. Você vai ver um cara entrando com X mil dólares num jogo, você vai querer entrar também. Você é influenciado. E nesse tipo de competição, onde o mercado aceita esse tipo de grande aposta, você quer de qualquer maneira. E aí você começa a tiltar em prejuízo. Porque, cara, você vai estar trabalhando aqui no trade especificamente, você vai estar trabalhando contra os melhores dos mercados. Posso ter certeza. Às vezes, num jogo do Operário com o Santos, você não vai. Agora, num jogo da Alemanha com a Escócia, na abertura da Euro, pode ter certeza que você vai estar trabalhando contra os melhores. E eu não tô me colocando nesse patamar não, tá? Eu não tô me colocando não. Eu sei que eu tenho 12 anos de estrada, que eu tenho... Eu posso bater em muita gente, mas eu apanho bastante nesses jogos também. Vou fazer essa comparação para você ter uma ideia. Eu tô há 12 anos aqui e eu bato em muita gente, mas eu também apanho muito. Porque tem muito mais trader melhor do que eu. Eu tô sempre tentando melhorar. Mas é uma competição que eu venho emocionalmente preparado, financeiramente preparado, metodologicamente, não sei se é assim que fala, preparado. Eu não vou inventar método no meio da competição. Eu não vou mudar minha stake no meio da competição. Eu não vou mudar meu emocional no meio da competição, porque eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Se eu vou ganhar dinheiro ou não, é outro esquema, ok? Então, muito cuidado e muita atenção. Eu prefiro tirar essa abertura da Euro para te falar isso do que outra coisa. Muito cuidado, tenha muita atenção na tua gestão. Não é a hora de você acelerar. Não é a hora de você pisar no acelerador, colocar a terceira, quarta, quinta, sexta marcha e ir embora. Por quê? Porque a chance de você se frustrar, tomando prejuízos que você nunca tinha tomado, vivenciando situações que você nunca tinha vivenciado, principalmente no mercado, é muito grande. Nesse tipo de competição, às vezes o mercado não vai se comportar do jeito que você conhece. Nesse tipo de competição, às vezes a seleção, para você que é um apostador, a seleção que você confia, às vezes não vai dar tanta liga assim. E as cotações estarão muito bem precificadas em casas de apostas. Quer ver? Ó? Olha a cotação da Alemanha para esse jogo. 1,29. A Escócia é uma seleção boba? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então, muita cautela, tá? Muita cautela de alguém que, nas primeiras Copas do Mundo, nas primeiras Euros, teve essa sensação. Não de uma influência externa, mas a sensação que eu mesmo criava de que eu precisava aumentar minha stake, que eu precisava crescer mais rápido, de que eu precisava ser um trader mais digno pelo tempo que eu estava investindo. Eu pensava assim, eu tô aqui há anos já, há 2, 3 anos, e eu não tiro dinheiro disso, ou eu não saio das mesmas metodologias, ou eu não aumento a minha stake. E eu começava a me cobrar. Você imagina se eu tivesse naquela época essa publicidade, esse marketing que tem vocês aí com esses influenciadores. Eu digo esses porque eu não me encaixo, tá? Eu sei que eu sou um influenciador de trade, mas eu não fico fazendo ostentação, não. Eu vivo minha vida quietinha, o que eu conquisto é pra minha família, não fico exibindo isso porque eu não tenho nada a vender pra vocês. Eu tenho minha parceria com a Betfair há anos, há mais de 6 anos, meu curso é completamente gratuito, eu escolhi esse caminho. Não tô dizendo que foi o melhor caminho não, tá? Mas eu escolhi esse caminho. Eu não tenho nada a vender pra vocês. Então, como eu não tenho nada a vender, eu não preciso ficar me mostrando toda hora. Não preciso ficar ostentando porra nenhuma. Quem tem um grupo VIP, quem tem uma exchange ou uma casa de aposta pra divulgar, pra vender, quem tem um produto, um curso, tem que estar o tempo todo batendo em vocês, o tempo todo mostrando a cara no Instagram, no Facebook, no Telegram. Vai de cada um. Eu escolhi esse caminho um pouco mais tranquilo. Para mim, emocionalmente, é muito melhor, sendo bem sincero, para mim, tá? Mas naquela época eu não tinha esse bombardeio de gente me falando, bora, faz uma duplinha, faz uma triplinha, um bilhetinho. Enfim, é um assunto que me deixa assim, nossa senhora, pra morrer. Porque a quantidade de e-mail que eu recebo de gente que quebrou, que quer atentar contra a própria saúde, é absurda. E isso é fruto do quê? Da venda exacerbada de um sonho que é extremamente perigoso e difícil e que não é para todo mundo, tá bom?
Vamos falar de Alemanha e Escócia, mas é um jogo muito mais de análise ao vivo do que propriamente pré, ok? Eu sei que o caminho do Rio em direção ao mar seria uma vitória da Alemanha, mas vamos analisar isso aqui um pouquinho mais a fundo. Primeiro eu quero dar uma olhada nos últimos jogos da Alemanha contra diversas equipes, tá? Principalmente em amistosos. Se não me engano, o treinador da Alemanha, o Nagelsmann, ele assumiu recentemente. Eu acho que foi aqui, ó, entre Alemanha e França era o interino, o Völler. E aí depois, já no jogo dos Estados Unidos, a Alemanha tinha o Nagelsmann como seu comandante na beira do campo. Aí foi uma Alemanha com mais posse de bola contra os Estados Unidos, mas que sofreu gol, início de trabalho. Uma Alemanha com mais domínio contra o México, que sofreu 2 gols. Uma Alemanha com um domínio dividido contra a Turquia, que perdeu o jogo dentro de casa. Uma Alemanha que perdeu para a Áustria por 2-0 sem ter o domínio do jogo. Contra a França conseguiu vencer tendo um domínio interessante, isso aqui foi interessante de ver. Contra a Holanda conseguiu também virar o jogo dentro de casa com um bom domínio, acho que a Holanda recuou demais naquele jogo. Contra a Ucrânia teve domínio, passou um pouco de aperto e não conseguiu vencer. E contra a Grécia também teve que virar o jogo, uma seleção que quando estava atrás do placar ofereceu oportunidade, quando partiu para cima também ofereceu oportunidade. Então quando jogou contra seleções mais recuadas como Ucrânia, Grécia, eu vou até colocar um pouquinho da Holanda em determinado momento, passou aperto em contra-ataque. E aqui eu quero chamar a atenção justamente para a Escócia. A Escócia é uma seleção que tem um pouco mais de modalidade reativa, mais defensiva, tá? A gente até teve uma participação da Escócia em amistosos bem ruim. Derrota para a Holanda, derrota para a Irlanda do Norte, venceu o Gibraltar e empatou com a Finlândia. Mas não vamos esquecer que a Escócia não fez uma eliminatória ruim da Euro. Olha só, a Escócia ficou na segunda colocação com Espanha, Noruega e Geórgia. Vou ignorar o Chipre aqui porque o Chipre realmente foi uma seleção muito fraca. Como visitante, a Escócia venceu 2 das 4 partidas e perdeu apenas uma e sofreu 5 gols em 4 jogos disputados. Isso mostra para mim uma solidez defensiva de um time que sabe se defender. Vamos dar uma olhada nesses jogos, né? Como é que foram? Primeiro a Escócia fora de casa contra a Noruega. Uma Escócia sem posse de bola, mas bastante efetiva, certo? Se defendia bem, saiu atrás do placar, foi buscar no final. Uma Escócia, deixa eu buscar aqui esse jogo contra a Espanha em casa. Também um time sem tanto domínio de jogo, sem posse, mas um time efetivo. E agora o último jogo contra a Espanha, onde ela perdeu, já estava classificada. Também um time sem posse, tentou ser efetiva, mas não conseguiu tanto, tá? Contra a Espanha fora de casa, finalizou apenas uma vez no gol. E contra a Espanha dentro de casa, aonde venceu, finalizou 3 vezes no gol e marcou 2 gols, tá? Então é uma equipe efetiva. Essa é a informação que eu queria tirar desse jogo. De que a gente vai ter provavelmente uma Alemanha com posse de bola, dentro de casa, com a torcida animada na abertura da Euro, tendo bastante volume ofensivo. Porém, uma Escócia que sabe se defender, que não toma tanto gol, pelo menos nas eliminatórias da Euro não tomou tanto, e uma seleção que tem capacidade para surpreender a seleção da Alemanha, principalmente nos contra-ataques. Lembrando, a fase de grupos é composta por, nesse grupo, Alemanha, Hungria e Suíça, junto com a Escócia. Empatar com a Alemanha não é um resultado ruim para a Escócia, pensando em classificação, tá? Não é. Mas é um grupo bem difícil. Se a Escócia quiser se classificar com certeza, surpreender a Alemanha, tem que estar no script. Talvez o empate não seja ruim, tá? Teria que vencer talvez uma das outras duas e buscar mais um empate, tá bom? Mas, de novo, eu não duvido que seja um jogo muito mais atrelado à posse da Alemanha, e a Escócia tentando surpreender nos contra-ataques. A Escócia já saiu na frente de algumas seleções e também já buscou recuperação contra outras, tá? Então, toma um pouco de cuidado. Do lado da Alemanha, foi uma seleção que buscou recuperação contra a Holanda, que teve que buscar recuperação agora contra a Grécia, mas vamos ser sucintos. Quem assistiu o jogo da Alemanha com a Grécia, que foi o último jogo recente, a quantidade de oportunidade cedida para a Grécia nessa tentativa de se expor em busca do resultado foi muito alta. Então, Alemanha atrás do placar, ou a Alemanha mostrando um determinado desespero em caso de empate para buscar o resultado, cedendo o contra-ataque para a Escócia, pode ser um cenário interessante para ficar de olho em gols, porque a Alemanha também pode sofrer por aqui, tá? Eu não sei quem será o titular no gol da Alemanha, gosto muito do Neuer, mas os últimos 2 gols sofridos pelo Neuer, principalmente o último gol contra a Grécia, onde ele bateu roupa, e aquele gol na Liga dos Campeões entre Real Madrid e Bayern, chute do Vini Júnior com o gol do Rossello, também me pareceu um goleiro, bateu roupa demais. Ter Stegen eu acho que está pedindo um pouco de passagem, mas deve ser o Neuer, o goleiro titular dessa seleção, imagino eu.
tá? Se você é um trader por aqui, com essa cotação beirando a cotação de 1,30, é um jogo para trabalhar back favorito no primeiro tempo, Theo? Eu tenho metodologia para isso, provavelmente se a Alemanha me der a oportunidade, eu quero estar lá. E aqui eu tenho capacidade de usar stake cheia, né? Uma quantidade de dinheiro mais avançada. Gostaria. Mas eu já sei. Tem jogo para trabalhar back favorito e tem jogo para você criar um pouco de receita. Por quê? Eu sei que a Escócia vai ceder a posse de bola para a Alemanha. Eu sei disso. Você também sabe disso. É o estilo de jogo da Escócia. Mas eu não sei se a Alemanha vai neutralizar com competência os contra-ataques da Escócia, porque o jogo da Escócia é o jogo reativo. Ela pode não querer sair o tempo todo, mas ela vai estar sempre planejando uma brecha de escape. Então, para você que quer estar a favor da Alemanha no trade, primeira coisa que você tem que olhar não é para a bola. Esquece a bola. Verifica primeiro o comportamento alemão na recuperação de segunda bola. Como é a gana do time alemão quando ele finaliza, cruza, quando essa bola pipoca na entrada da área. Quem que busca essa bola? É forte essa recuperação de segunda bola? Excelente. Quando a Escócia consegue buscar essa segunda bola, qual que é o comportamento dela? É um time que já é pressionado e consegue sair da pressão e já consegue mirar alguém para correr? Ou é um time que tem dificuldade de sair dessa pressão? Se ele sai dessa pressão, quem que é o jogador que já puxa para correr? Fica um jogador fixo lá na frente para ser pivô, para chamar os outros os pontas? Ou já tem 2 pontas correndo e deixa o meio campo tentar lançar essa bola? É um time de lançamento ou é um time de saída de bola pelo chão? Tudo isso você tem que saber, observar, para já conseguir prever. A gente não consegue prever tudo, tá? Gols sofridos vão acontecer, sem sinal principalmente. Mas dá para você ter um pouco de malícia. Falar, olha, toda vez que a Escócia pega a bola, ela já começa a olhar para frente no lançamento longo para jogador X. Se esse lançamento está acontecendo o tempo todo, mas esse jogador X não está tendo efetividade no domínio, ou está 2 contra 1 na defesa contra o ataque, ele tá neutralizado, ele não vai arrumar nada. Então já fica um pouco mais confiante. Agora, a Escócia quando sai, ela consegue um drible e puxa um lançamento, não precisa ser nem pelo alto, mas um lançamento nas costas da zaga. As costas da Alemanha estão sempre expostas. E a Escócia consegue o tempo todo chegar com o mesmo número de jogadores. Não é nenhuma superioridade de defesa alemã. É 2 contra 2, é 3 contra 3. Eu já sei que tem um perigo aí. Eu já sei. Por quê? A Escócia pode finalizar de fora da área. Não precisa necessariamente finalizar de dentro da área, né? E outra questão muito importante. O time da Escócia é muito bom na bola aérea. Todo time defensivo tem que treinar a sua bola parada, seu set piece. E a Escócia é muito boa na bola aérea, principalmente ofensiva. E pode tentar utilizar os escanteios e os lançamentos para a área para marcar de cabeça contra a Alemanha. Tá bom? Então presta atenção. É um jogo, sim, de encaminhamento para a back Alemanha, mas não necessariamente você precisa estar dentro se você conseguir já prever um pouco de perigo da Escócia. Uma coisa interessante em competições grandes como a Euro e a Copa do Mundo. Se a seleção alemã dominar o jogo de fato, não vai mexer o mercado. O mercado vai ficar travado, tá bom? E aí você pode explorar um pouco isso. Para mercado de gols, enquanto o jogo tiver 0-0 ou 1-0 para a Escócia, não me passe pela cabeça trabalhar gols. Mesmo que a Alemanha tenha poderio recente para virar o jogo. Por quê? Nervosismo. O 0-0 na abertura da competição causa nervosismo para a Alemanha e, obviamente, estar atrás do placar causa nervosismo na Alemanha. O que faz com que a Alemanha jogue solta é estar na frente, mas de preferência que já tenha uma vantagem. Então, de novo, aquele papinho bobo que você já gosta, né? A Alemanha com 2 gols de vantagem me agrada muito, porque a Escócia sabe que perder para a Alemanha no jogo de estreia já é uma complicação para se classificar, ela provavelmente vai para cima e pode dar espaço. Perder para a Alemanha no jogo de estreia por apenas 1 gol de diferença não necessariamente é um resultado tão ruim, porque a gente tem que lembrar dos critérios de desempate. Olha só, primeiro critério de desempate, confronto direto entre as equipes em questão. Segundo, total de pontos. Terceiro, diferença de gols. Então, o critério de gols é interessante. Então, se a Escócia estiver perdendo por apenas 1 gol de diferença, talvez a Escócia não se exponha tanto como se estivesse perdendo por 2 gols de diferença, né? Aí você já tem emocionalmente um jogador escocês pensando, pô, 2-0, se eu fizer um gol aqui, pelo menos se eu perder, vai ser por 1 gol de diferença apenas, pode me ajudar na hora da classificação. E essa tentativa um pouco mais ousada pode ceder espaço para os contra-ataques da Alemanha, tá bom? Muito cuidado, trabalhe o máximo ao vivo possível, porque todas as cotações estarão esmagadas, muito bem precificadas pelos oddmakers de todas as casas de apostas que vocês imaginam, todas que vocês trabalham, europeia ou asiática. Então, eles estão preparados para comer o seu dinheiro. Então, por favor, tente trabalhar o máximo ao vivo possível e
reduz a expectativa, reduz o assanhamento de crescer a sua stake, de crescer a sua banca, de resolver validar método no meio da competição, porque não se valida método com o carro andando. Tá? Você teve todo o tempo do mundo para preparar, agora chegou. É melhor você fazer o arroz com feijão, toca pro lado, um toque bem feito, do que necessariamente querer driblar, fazer coisa que você não domina ainda. Não é nem questão de, aí Theo tá falando que eu não tenho técnica. Não tô falando de técnica. Técnica a gente aprende em um final de semana. Faz o meu curso aqui embaixo que você aprende um final de semana a trabalhar. O problema é o seguinte, meu amigo, ó, é cachola. Porque às vezes o drible vai dar errado. Às vezes aquela posição muito bem feita, você vai tomar um gol contra. Com uma stake muito mais alta que você estava acostumado, você vai tomar um baque emocional. E aí o prejuízo emocional é muito mais caro do que o prejuízo técnico. Muito mais caro. Porque ele fica na sua cabeça ali, ó. Recupera, faz cagada, vamos dobrar a banca, vamos dobrar a stake, né? Vamos recuperar a banca. E aí já era. Aí você já foi pro caralho, tá bom? Então, muita cautela. Pra gente não deixar esse planejamento tão grande assim, eu vou fazer já os jogos complementares das outras partidas que a gente tem por aqui. Por exemplo, o Santos vem de 3 derrotas consecutivas, no geral, né? Mas fora de casa foram 2 derrotas. E já começa a ter, não quero chamar de crise porque tá cedo ainda, mas já começa a pegar uma crisezinha ali. Tá fora da zona da classificação. Tá cedo, mas enfim. O Operário, dentro de casa, ainda não perdeu. Então, sinceramente, é um jogo que o Santos pode ter muito mais dificuldade. Então me parece um jogo bom para correção de preço para você trabalhar ao vivo, tá? Muito cuidado ao se abraçar aqui no Santos. Fora de casa o Santos marcou 6 gols, não tem falhado tanto assim em marcar, mas tomou 7. Então tem tido uma defesa com bastante dificuldade. O time do Operário marcou 3 gols, tomou apenas 1, venceu 2 e empatou 2. Então já é um time que puxa um pouco mais para um jogo under. Mas eu não duvido de um jogo com pelo menos 2 gols por aqui. O mercado duvida, tá? Mas eu não duvido. Avaí e Guarani, aí a gente já tem uma situação bem complexa, né? Enquanto eu falava que a odd do Avaí até baixou. Olha a situação do Guarani. 4 derrotas consecutivas fora de casa. Tomou 10 gols em 4 jogos. Uma média de 2,5 gols sofridos por jogo, e enfrenta um Avaí que dentro de casa é um dos melhores mandantes. A situação do Guarani está bem complexa. O mercado já abraçou isso, né? 1,85 é a odd do Avaí. Guarani é o lanterna da competição com 1 vitória em 9 jogos e um saldo de menos 10. Então eu não consigo discordar aqui do favoritismo do Avaí, mas se possível trabalhe esse jogo ao vivo também, porque recentemente a gente também teve essa situação do Criciúma com o Cuiabá na Série A e o Cuiabá foi lá e surpreendeu. Mas verifica se o Avaí de fato ao longo do jogo está exercendo essa superioridade esperada pelo mercado. Mas realmente, o Guarani faz jus a essa cotação do Avaí. Não tem nada de errado nessa cotação, não. Se o Guarani surpreender aqui, vai ser realmente uma surpresa, porque esse jogo tem tudo para ser muito mais pro lado do Avaí, principalmente jogando em casa, tá? Argentina, na Liga Profissional, o Boca enfrenta o Vélez. As duas equipes estão lá embaixo na tabela, né? O Boca teve 1 vitória em 4 jogos e o Vélez teve 1 também. Mas nos últimos jogos, a gente teve, quando jogou dentro de casa, o Boca vencendo por 1-0, depois vencendo por 5-4, depois vencendo por 3-0. Então, dentro de casa, o Boca costuma complicar um pouco a vida do Vélez. Pode ser um jogo interessante. E aí você tem a opção de fazer um pouco de amistoso, né? É o último amistoso da Argentina antes do início da Copa América. Pega uma Guatemala que não sei se vai oferecer tanta oportunidade assim. Sinceramente, é uma Argentina que deve até poupar alguns jogadores. E tem a opção de trabalhar Peru e El Salvador. Essa cotação aqui não está correta. Deixa eu ver quanto é que tá as cotações dos amistosos. A Argentina com uma cotação que não abriu ainda. Não tem cotação. Tá muito cedo ainda para esse jogo. Mas, sinceramente, se for para fazer alguma coisa, é para tomar nota, tá? Não necessariamente para apostar. Acho que são jogos bem complexos. Se você quiser mais alguma oportunidade, jogos complementares, tem MLS. New York City pega o Columbus Crew na MLS. Lembrando que a Inter Miami, né, lidera a MLS com 35 pontos, seguido pelo Cincinnati. Meus amigos, eu vou ficando por aqui. Amanhã é dia de euro e amanhã é um dia cheio de euro. Temos jogos às 10, 1 e 16, como eu falei. Então, amanhã o planejamento vai ser um pouquinho mais avantajado, né? Não fiquem chateados, mas eu queria dar esse recado inicial aqui para vocês não quebrarem a cara. Como eu já quebrei muitas vezes em início de competição, que eu ficava todo assanhado. E eu queria ter alguém para poder me avisar, mesmo que você me xingue, que você não concorde, que você não goste do que eu falo, que você não goste que eu critique múltipla, que eu critique influenciador de aposta que fica te levando pro buraco, eu vou falar de qualquer jeito, tá? Eu sei que no futuro você vai falar, pô, realmente, você tinha razão. Mas, enfim, pode me xingar à vontade. Beleza? A gente se vê amanhã. Um grande abraço. Fica com Deus.